Alô, amigos da ESPN, estamos com imagens diretas do Complexo Esportivo Alex de Spanos. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, a meu lado, Adalto Domingues, e nós vamos ao Campeonato Americano de Atletismo, que você vai acompanhar a partir de agora. Nós temos aí uma temperatura de 27 graus Celsius, poucos ventos, um dia belíssimo, céu azul, e tudo pronto para um show de atletismo. Nós vemos aí o Ian Eagle, o Ato Boldon e a Carol Lewis. Como é que vai, Adalto? Tudo bem? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, amigos. Pra gente sempre é um prazer muito grande, né? Voltar a falar aí de atletismo e a gente acompanhar aí esse campeonato americano universitário aí, que sempre é muito forte, sempre apresenta grandes atletas, que a gente vai ver que ao longo das carreiras deles, eles vão aí despontar em campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. Nós vemos ali o Ato Boldon e a Carol Lewis, que é irmã do Carl Lewis, um dos maiores atletas da história. Aí falando do Walter Dix, que é júnior, isso que significa terceironista na sua universidade. Depois a gente vai conversar até, porque as grandes universidades americanas estão participando desses eventos e esse campeonato da NCAA é, de fato, o que há de melhor em termos de atletismo universitário nos Estados Unidos. Só que no caso do atletismo, o esporte universitário tem umas particularidades nos Estados Unidos, mas dentro do atletismo ele se confunde, Adalto, com os melhores atletas de fato, não só os atletas universitários. Esses atletas que nós estamos vendo, na maioria, são os atletas que vão participar de Olimpíadas, de Jogos Pan-Americanos, dos Campeonatos Mundiais. Se confunde muito. E o interessante é que a gente vai ver ao longo da apresentação marcas, por exemplo, muito próximas aí dessas marcas que você está dizendo, desses campeonatos. Marcas que ganharia campeonatos mundiais, que o cara era medalhistas em Olimpíada com essas marcas. Isso corrobora exatamente as suas palavras em relação aos melhores, principalmente na parte de velocidade. Vemos o Dwight Stones, um ex-atleta, faz parte inclusive do Roda Fama, mas ele provavelmente vai falar dos atletas. Esse rapaz, o Rupp, esse rapaz pode ser considerado um dos melhores atletas do momento, ele que mantém um recorde universitário de 10.000 metros. Os Estados Unidos ele ficou uma lacuna muito grande, principalmente nas provas de meio fundo e fundo, ficaram uma distância muito grande com os melhores. De uns 4 anos para cá, eles começaram a aparecer novamente esses garotos tipicamente americanos, né? Porque hoje quem trabalha muito no meio sabe que os representantes dos americanos nessas grandes competições são sempre atletas naturalizados. Mas eles já têm agora, ao longo do ano, já têm aparecido grandes atletas com marcas excepcionais. Eu digo originalmente americano porque realmente são pessoas que você tem que ter o perfil e o biotipo do cidadão americano. O mais interessante nesse campeonato é que é somado pontos pelas universidades. Aí nós vemos que nos 110 metros com barreiras, o recorde universitário de 1979 em Westwood, na Califórnia, o Reinald Newman. É bom lembrar que o Reinald Newman também foi recordista do mundo durante muito tempo, né, na prova da 110 com barreiras. E ele parou o atletismo na época, ainda parou numa fase áurea dele para jogar futebol americano. Nós já estamos vendo os atletas que estarão participando desta prova. Este é o John Yarbrough. É muito interessante essa prova, Adalto, até que você explique normalmente quantas passadas o atleta dá entre cada barreira, como é que é a levada, pode derrubar, não pode derrubar. Isso é muito importante você explicar para aquele fã de esporte que está começando a curtir o esporte, mas que ainda não tem o conhecimento. O 110 com barreira, quer dizer, é bom a gente falar que o 110 só existe no masculino, né? A prova feminina é 100 com barreiras, são 10 barreiras dispostas aí nesses 110 metros. O fato de você derrubar, você já leva uma desvantagem, porque essas barreiras têm um peso, você tem que chocar com essas barreiras e você perde velocidade, principalmente em coordenação. A
Agora, o derrubar a propósito, isso dá uma desclassificação. A gente percebe que todos eles dão 3 passadas entre as barreiras, né? E aí a frequência, quanto rápido você dá essas 3 passadas. E o que nós vimos ali foi a chegada do Akins. Tyron Akins, que chegou em primeiro. Olha que velocidade. Não, 13, Vamos 40. ver? A gente percebe quando os atletas chocam na barreira, você percebe o quanto ele descoordena o movimento, né? Porque essas barreiras têm um peso contrário. Então o interessante é não bater mesmo. E isso não impede, se ele derrubar as 10, não tem problema nenhum, tá valendo. Ali você viu o replay da chegada do Tyron Akins, que é da Universidade de Auburn. Ele é júnior, portanto ele está no 3º ano. Vamos conversar com ele. Você estava ou se sentiu intimidado com outros atletas? Ele falou, nunca estou intimidado, jamais. É um pensamento que tem que ser de todos os atletas. Tem que ser. Você tem que sempre realmente pensar positivo e não perder a classificação por nomes, né? E 13,42 é uma marca razoável, sim, é uma marca boa. Marcas longe desses grandes campeonatos que a gente disse, mas para um campeonato universitário realmente é uma marca razoável. E ele consegue 10 pontos para a sua universidade, que é assim que é feita a contagem. Aí está o Akins, então, faturando essa primeira modalidade. Você está acompanhando este evento aqui na ESPN. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes. Lançamento do martelo. Anteriormente era o lançamento do disco, que a garota... É só uma apresentação das provas. Elas são... Fortinho, né? Ali o 10.000 metros feminino. Martelo é uma prova que tem crescido muito no mundo, né? É uma prova nova, então as garotas têm cada vez jogado, conseguindo lançar mais longe. Normalmente o martelo. É bom lembrar que esse martelo pesa 4 quilos, essa cabeça. Aí está o heptatlo, a Jones. O heptatlo é exatamente nessa ordem que eles estão passando, né? São uma combinação de 7 provas, ela tem que fazer 7 provas em 2 dias. E a Johnson consegue uma boa classificação para a Arizona State, que é a sua universidade. E aí o disco, né? Uma falha no 4 por 100. E ali vemos a ATM e a LSU, duas universidades também favoritas nesta modalidade. Bom, no momento, Arizona State com 26 pontos lidera. Até esse momento no lado feminino, por equipe. A altura da barreira aqui no feminino, ela é 91 centímetros, né, 0,4, no masculino 1,06 m. É uma prova bastante técnica, né, onde o treinamento tem que ser muito árduo, muito detalhes, para que você consiga abaixar esses centésimos de segundo aí, né? São 3 passadas que ela dá entre as barreiras, e essas passadas tem que ser com muita frequência, você não pode subir muito, quer dizer, existe um monte de situações que tem que ser treinada para que você consiga o melhor resultado nas provas de barreira. Nós temos aí nessa prova 9 atletas participantes. Nós temos a segunda anista da Universidade de Michigan, Tiffany O'Fallon, que pode ser um dos destaques desta prova.
Os Estados Unidos sempre teve grandes atletas de barreira, né? Sempre foram... Na verdade, eles são muito bons nas provas de velocidade também, de modo geral, e não fogem às barreiras, né? É interessante que nesse estádio foi batido o recorde americano aí da Gail Devers, né? Uma atleta que ganhou durante muitos anos aí, né? Corria também muito bem os 100 metros rasos e corria a barreira com a mesma desenvoltura. Aí nós vemos Kirsty Castling, ela que é da Universidade Virginia Tech. Está no primeiro ano, aliás, é freshman, primeira anista de Virginia Tech. Agora que está chegando aí os Jogos Pan-Americanos, né? Interessante, o Brasil teve uma evolução muito grande nessas provas de barreira, né? De uns anos para cá foi uma boa evolução. Eu acho que, é lógico, foram feitos vários trabalhos, várias aproximação. Isso fez com que as provas melhoraram muito. Todas as provas do Brasil realmente tentam estar numa fase muito boa em relação à evolução de marcas, né? Tanto, principalmente de provas técnicas, salto com vara, barreira. Isso é interessante para a gente. A tendência é que isso traga mais atletas junto com esse grupo que está subindo. E nós vimos a Tiffany O'Falley vencendo com 12,82. Bom tempo, hein? É uma boa marca, né? Aí a gente percebe claramente a corrida delas, onde eles têm que transpor as barreiras, e a gente vai ver agora em câmera lenta, e elas tentam se manter correndo sem alterar tanto a sua mecânica de corrida. Quanto menos você alterar, melhor. Então aí que a gente percebe, essa é uma técnica boa de passagem, né? Ladies and gentlemen, at the awards area on the infield, our top 8 finishers in the men's 110 high hurdles. Finishing 8, 13.95. Ela que também vem de uma família de atletas e They had a 1 meter per second headwind. You had a 1.8 meter per second tailwind. You have a problem getting pushed into the hurdles? você teve algum problema porque você teve uma velocidade inferior à dos homens, mas faz parte também, né? Já é normal. Eles acabaram errando ali também, botaram 110. E ela disse, ele perguntou como que ela mudou, como é que ela desenvolveu um pouco mais depois da barreira número 6. Ela disse que apenas está concentrada, seguindo no seu plano de corrida. Na verdade também, assim, esses atletas acabam treinando muito, então a perca de velocidade deles no final é bem menor. Um atleta treinado, a diferença é exatamente essa, ele consegue perder menos velocidade que as demais. Isso faz com que dê essa impressão de que ela aumentou a velocidade final. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes. Universidades mais importantes dos Estados Unidos e com um programa esportivo muito evoluído. Aliás, todas essas universidades trabalham com muita dedicação o atletismo. Aí vemos o Jake Arnold, que é sênior no último ano da sua universidade, da Arizona State. Atleta de decathlon, então, sem distância. Mesmo peso, agora vai aparecer ele no salto de altura. Essa é uma modalidade, o decathlon é muito interessante, né? Porque o atleta ele não ganha aquele que é o melhor nisso ou naquilo, ganha aquele que é mais regular. Mais regular, o objetivo é exatamente esse. Você tem que ser regular. Às vezes os atletas têm provas muito fortes, mas ele perde totalmente o decathlon porque tem uma prova muito ruim, então ele acaba perdendo. Aí já é o segundo dia, né, que ele começa com 110. Lançamento do disco.
Tem salto com vara, o dardo e o 1.500 para eles. Realmente é uma prova bastante extenuante, né? São... Interessante que cada marca que se faz tem uma tabela de pontos. Você soma os pontos e o atleta que fizer a maior quantidade de pontos se sai o vencedor. E aí está o Jake Arnold com 8.215 pontos. Uma marca boa. Você viu ali muitos sorrisos no rosto do Jake Arnold. Bom, essa pista colorida aqui, né, que a gente vê vermelho e essa parte cinza, isso aqui facilita muito a arbitragem em relação ao revezamento. Aqui eles estão pintados exatamente a zona de passagem do revezamento. Então, para o árbitro, né, fica muito fácil você ver a hora que o atleta pega o bastão, ou antes ou depois da zona de passagem. Esse Watts foi medalhista olímpico, medalhista de ouro em 92, se não me falha a memória. Esse é o LeGerald Batters. LeGerald, ele primeiro anista na Universidade Baylor. E temos o Lionel Larry, que venceu o campeonato Oeste Regional, NCAA. Larry, que é da Universidade do Sul da Califórnia. É interessante a gente falar que isso é uma semifinal, né? São duas séries, vão passar os 3 primeiros classificados, por isso que às vezes pode ter a impressão num final aí alguém soltar a corrida, é porque ele já está entre os 3, ele não precisa se desgastar tanto. Mais 2 atletas vão por tempo para completar 8, para ir à final os 8 atletas. Uma prova muito dura, muito difícil, onde o nível de lactato, a acidose do sangue é muito alta. Então a gente vê no final atletas bastante descoordenados, né? E isso é devido a esse nível de lactato que está muito alto no sangue, faz com que a pessoa perca um pouquinho até a coordenação motora. Por isso que é uma prova muito dura mesmo, muito difícil. O atleta puxa muito, não é verdade? Porque assim, existe uma teoria aí de que até 40 segundos você é capaz de correr. Como essa prova demora mais de 40 segundos, esse restante para eles é uma eternidade. Mais 5 segundos, mais 6 segundos que cada atleta vai fazer. Então eles sofrem muito mesmo. E isso é para todo mundo. Pode ser o Michael Jones, pode ser quem for. É a mesma situação. E esse processo de sofrimento que o atleta sente é mais para o final da prova, né? Nesse caso aí, principalmente aqui, nessa situação que eles estão chegando agora, a gente já percebe uma diferença de atletas treinados, dos não treinados, essa mudança até de comportamento na corrida, da mecânica da corrida. Então nós temos a chegada em primeiro, o Lionel Larry. E o Michael Benham na segunda posição e o Erickson Hartle na terceira. Esses 3 estão classificados, né? E vão entrar mais 2 depois por tempo. Mas ele não aliviou muito não, viu? Nós estamos vendo a repetição. Percebe mesmo que ele não soltou nada, ele foi até o final, correu forte o tempo todo.
Bom, nos primeiros 200 metros parece que você correu como deveria. 45.3 for a semifinal is pretty hot. That sets you up in nice position for the final. Bom, e com isso ele falou que abre uma boa posição para a final. Solid performance for semi. Good luck. Thank you. Não é o tempo que nós vimos anteriormente, né? 45,29. Está um pouco aquém, né, dos melhores não, mas tempos, é uma marca boa, uma marca boa, quer dizer, ainda mais numa semifinal aí, talvez ele tenha acertado com o treinador para fazer um tiro rápido mesmo, certo, né? Porque realmente a gente percebe claramente que ele podia ter soltado a corrida antes, mas não quis. E, enfim, vamos ver na final como é que ele vai se sair agora, né? Aí nós vemos o Ricardo Chambers. Acho que a gente está vendo a segunda série. Aí agora mais 3 vão passar. Ele que está na Universidade Florida State, ele está no 3º ano. Olha todo mundo que está participando. Temos o Luiz Luna, que é da Universidade de Kentucky. Concentração, né? Mas agora com esse bloco de partida, a regra sempre ela corre um risco, né? De uma queimada, e uma segunda queimada está eliminada. Talvez esse momento da reta oposta é o momento em que os atletas estão um pouco mais relaxados. Isso não quer dizer que está com pouca velocidade, mas estão mais relaxados. Aí já começa um ataque um pouco mais forte. É uma liderança muito grande do Chambers, hein? E 45-46 o tempo dele corresponde mais ou menos ao tempo do Lionel Larry, que venceu a primeira etapa. E aí nós teremos mais 3, não é isso? Mais 3 classificados desta... Aí passa o primeiro, o segundo e o terceiro dessa, né? E mais 2 tempos. Esse atleta parece que correu com mais confiança. Vai ser uma final interessante entre os dois aí. Vão passar os 2 primeiros da outra série, né? Não dessa série. Perdão, o 4º e o 5º da outra série. Interessante que o 4º colocado da primeira série chama Calvin Smith. Calvin Smith foi um recordista mundial lá nos Estados Unidos nos 100 metros, na década de 80, né? Ele tem o mesmo nome, Calvin Smith. E nós conversamos com o Ricardo Chambers, que é jamaicano. Go there, win it. Save as much energy for the final. 45-29 by Lionel Larry in the very first heat. It looks like it could be a very good head-to-head tomorrow. Oh yeah, there's a lot of good guys in the race tomorrow, so I just got to come out and prepare myself to win. All right, you made it look easy. Congratulations. Bom, e o repórter disse, olha, você fez a prova parecer fácil. Mas isso é uma característica normal dos grandes atletas, né? Tudo parece fácil, até a hora que a gente vai lá e tenta fazer e tropeça na primeira. É verdade. Às vezes a gente observa, principalmente esses quenianos em prova de longa distância, fala, olha, que ritmo tranquilo. Puxa, como é que pode? O cara corre com tranquilidade. Por que os caras não acompanham? Aí quando você chega lá, o cara... Temos que fazer aquilo, O cara tá correndo a 2,40 por quilômetro e quem tá fora não tem nem tá noção. vendo. Não consegue correr nem 4, cidadão normal. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta com imagens diretas de Sacramento, na Califórnia, na Universidade de Sacramento State. Este é o complexo esportivo Alex Spanos, que você acompanha aqui na ESPN.
Eu sou o Marco Antônio Rodrigues, a meu lado, Adalto Domingues. E o que nós vamos ver agora, Adalto? Salto em altura, high jump. Nós temos grandes atletas também participando desta competição. Vamos ver o Andra Manson. Só para o telespectador entender, aí cada atleta ele tem 3 oportunidades para tentar ultrapassar o sarrafo, né, numa determinada altura. Aí, se ele conseguir passar nessas tentativas, o sarrafo é aumentado, né, enfim, e ele vai vendo quem consegue saltar o mais alto. Após a terceira tentativa falha, não necessariamente a mesma altura. O atleta ele pode fazer 2 numa altura, passar para outra. Depois de 3 erros consecutivos, ele está eliminado da prova. Nós vimos ali a entrevista do Scott Sellers falando que realmente esse campeonato tem participando os melhores atletas. Olha, no lado dos 400 metros femininos, Monique Henderson e a Natasha Hastings são destaques. E aí nós vemos a Natasha Hastings na pista número 5, na raia 5. Ela que tem o melhor resultado universitário até o momento. Também aqui é uma prova semifinal, né? Na mesma situação dos homens aí, vão passar os 3 primeiros atletas, mais 2 por tempo para completarem 8 para ir à final. Essas atletas, tanto a Natasha Hastings como aquela uma que apareceu, a Shanna Cox, já são conhecidas aqui da gente, já passaram em outras oportunidades, são as favoritas aí. Tudo pronto então para essa prova. Nós temos a Natasha Hastings sendo o grande destaque para essa prova. Ali ela está. A gente já percebe ali que ela já tirou escalonamento, né? De todas as... Já vem na frente. A gente percebe pelo escalonamento das provas ali, ó. Ali a Hastings não está nem forçando, Adalto. Mas é dura essa prova, viu, Marco? É uma prova dificílima mesmo. Ela vai soltar um pouco agora. 51-24. É uma marca respeitável para quem vem soltando. É uma